Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 12/12 de 2019. Uma boa noite para todo mundo. Você que vai chegar para assistir essa live. Sejam todos bem-vindos, tenham todos uma boa noite. Eu vou compartilhar a live enquanto o pessoal está chegando. Eu vou pedir para vocês compartilhando essa live. Marina Mota, boa noite. Maria Helena, boa noite. Nadir Felipe, Lorena Silva, tudo bem, Lorena? Nome bonito, Lorena Silva. Lorena, né? Nome bonito. Boa noite, pessoal. Compartilha aí, joga no grupo do WhatsApp, joga no Instagram. Sejam todos bem-vindos, tenham todos uma boa noite. Vocês estão sabendo aí da expulsão, né? Da deputada Bia Kicis. Acabou de ser expulsa do PSL. A situação tá muito instável, amigos. Muito instável e o ex-presidente Fernando Collor de Mello, hoje senador da República, né? A gente não sabe nem por que Collor de Mello é senador da República. Falou que o Jair Messias Bolsonaro está correndo o risco de sofrer um impeachment. E eu não duvido não, sabe? João Fernandes Davi, boa noite, amigos. Loreta Talarico, boa noite. Luciano Vieira 2 está assistindo lá, ó. Meu outro perfil. Deixa eu dar boa noite para mim. Carlos Henrique está assistindo também, boa noite, Luiz Carlos. Tudo bom? Pessoal, compartilha aí. Sejam todos bem-vindos. Eu vou compartilhar a live aqui e vou pedir para você ir convidando seus amigos aí nessa noite de quinta-feira, 12/12 de 2019, pertinho do Natal. Fizeram uma coisa feia. Uma coisa feia. Você sabe o que acontece? O pessoal quer fazer humor. Eu não tenho nada contra fazer humor, né? Mas é só chegar essa época do Natal e aquele pessoal do canal Porta dos Fundos. Inclusive, eu quero te pedir o seguinte: pedir para você que gosta de compartilhar questões do Facebook e acompanhar o Facebook, para que você denuncie o canal Porta dos Fundos, porque, amigos, é interessante, né? Por que eles não fazem chacota com Maomé? Por que eles não fazem? Vocês se lembram daquele episódio que aconteceu lá na França, se eu não me engano? Aquele jornal que foi atacado porque fazia chacota com Maomé? Vocês se recordam disso? Um atirador foi lá, passou fogo em todo mundo dentro do jornal. Isso, denuncia mesmo, Rosinha. Tá sabendo, né? O pessoal tá sabendo que o canal Porta dos Fundos produziu um filme que inclusive foi para Netflix, né? O pessoal que tem Netflix também. Aí tem, deixa eu só falar uma coisa aqui, tem gente que fala assim: "Ah, a Netflix é do diabo, a Disney é do diabo, não sei o que é do diabo". Amigo, não tem nada disso não. Tem muito documentário bom na Netflix, tá? Não vamos surtar não. O negócio é o seguinte: a gente tem que ir lá na Netflix, no canal da Netflix, e fazer uma reclamação formal. Lá dentro, lá onde tem espaço para reclamação. E manifestar, porque isso que eles fizeram não é humor. Isso não é humor. Isso não é liberdade de expressão. Isso é afronta, amigos. Isso é uma afronta. Não tem fundamento a pessoa pegar a imagem de Jesus Cristo, a pessoa, né, os caras produziram um filme expondo Jesus Cristo como um gay, ridicularizando o cristianismo. Agora, sabe por que eles fazem isso com o cristianismo? Porque Jesus Cristo, diferente de outros segmentos, diferente de outras crenças, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o líder maior do cristianismo. Foi ele que trouxe o cristianismo à Terra, né? Foi ele que instituiu o cristianismo. Foi ele que convocou os 12 apóstolos e disse: "Ide, pregai o evangelho ao mundo todo".
certo? Foi ele, foi Jesus Cristo. Só que Jesus ensinou o seguinte: o que Jesus ensinou? Que quando a gente tomar uma pancada de um lado, a gente tem que dar a outra face. Isso não quer dizer que a pessoa tem que bater de um lado, você tem que dar o outro lado para bater, não. Não é isso, não. Mas Jesus ensinou os cristãos a serem tolerantes. Depois, esse pessoal quer dizer para nós, eles querem falar para nós, cristãos, que nós não somos tolerantes, que a gente não tem tolerância, cristão é tudo intolerante, cristão é cafona, cristão é atrasado, cristão é retardado. É assim que eles fazem. Porém, eles são intolerantes. O cristianismo ensinou a tolerância. Tolerância é o quê? É eu permitir que o outro expresse ou faça ou expresse o pensamento dele, ou ele seja o que ele quiser ser, mas ao mesmo tempo eu tenho o direito de manifestar o meu pensamento, a minha indignação e exigir o respeito às leis, o respeito ao convívio. Isso que o canal Porta dos Fundos fez com a imagem de Jesus Cristo, é só chegar o Natal, amigos. Chega o Natal, eles começam a fazer chacota. Chega o Natal, eles começam a fazer piada para cutucar o cristianismo. Eu queria ver se eles seriam capazes de fazer isso com Maomé, lá, com o pessoal do Islã. Queria ver, porque com o Islã a conversa é outra. Com o Islã a conversa é outra. Aquele jornal francês lá, se eu não me engano, Charlie Hebdo, fez fazia várias capas, né? Ridicularizando Maomé. Aí, um belo dia, eles estavam lá na redação deles, todo mundo curtindo, todo mundo numa boa. Os atiradores chegaram e passaram fogo em todo mundo. Simples assim, amigos. Simples assim. Aí o pessoal fez aquele estardalhaço. Oh, que absurdo! Atiradores invadem a redação do jornal Charlie Hebdo. Porque... Pra quê, amigos? Vê se tem lógica, veja se tem fundamento uma pessoa fazer um filme e falar que aquilo ali é uma sátira, que aquilo ali é um humor, ridicularizando a pessoa de Jesus Cristo. A gente está cansado desse tipo de coisa no Brasil. Isso não aumenta em nada. Isso não contribui em absolutamente nada. Nós estamos vivendo um momento no nosso país muito crítico, muito difícil. A situação do Brasil é muito difícil. Para que as pessoas fiquem ridicularizando Jesus Cristo. E no final das contas, sabe o que acontece? Todo mundo paga um preço muito alto. Todo mundo acaba pagando um preço muito alto. Ó, era o ano de 2016. Era o ano de 2016, quando eles fizeram aquela fatídica sessão na Câmara dos Deputados. 2016, isso mesmo. Quem não se recorda, eu ia até colocar o vídeo aqui, mas é muito longo. Quem não se recorda daquela sessão na Câmara dos Deputados do impeachment de Dilma Rousseff? Eu lembro que eu assisti aquilo com muita tristeza, sabe por quê? Uma das pessoas que eu trabalhei fazendo campanha, que eu estruturei a campanha de deputado federal, estava lá naquela sessão. Eu trabalhei para uma deputada federal que nunca tinha sido nem síndica de prédio. Nunca. Uma pessoa que entrou no lugar do marido há 30 dias da eleição, porque a candidatura do marido foi impugnada por corrupção. A candidatura foi impugnada por crimes de corrupção que o marido dessa pessoa cometeu no passado. Aí ele colocou a esposa. Há 30 dias da campanha, nós tivemos que desmontar toda a estrutura de campanha que estava voltada para um candidato e tivemos que formatar uma campanha em 30 dias em cima do nome de uma mulher. Uma mulher que só vivia em Miami. Uma mulher que só vivia em salão de cabeleireiro. Uma mulher que tem um patrimônio de 30 milhões, 34 milhões. Rica. Que nunca tinha pisado num chão, que nunca tinha ido em favela. Nada disso, amigos.
E eu fiz toda a campanha nas redes sociais dessa mulher. Tive que reproduzir essa mulher e vender essa mulher para as pessoas como se fosse uma pessoa do povo, né? Ela foi eleita deputada federal. Nunca tinha sido candidata a nada, nem a vereadora, nem a prefeito, nem para síndico de prédio. Foi eleita deputada federal. E naquele dia, ela estava lá, no impeachment de Dilma Rousseff, votando a favor daquele golpe, votando a favor daquele impeachment, porque aquilo lá foi uma farsa, aquilo foi uma armação, aquilo foi um crime. A gente pode falar com tranquilidade. Não é uma questão de ser PT, PSDB, não. É uma questão de justiça. Dilma Rousseff não cometeu crime para ser impeachmentada. Não cometeu, aquilo é uma farsa. Aí eu assisti aquela sessão e vi aquela mulher falando no microfone, em nome de Deus. Vocês se recordam disso? Que praticamente todos os deputados que votaram a favor do impeachment falaram em nome de Deus. Falaram em nome da família. Falaram em nome dos netos. Falaram em nome dos filhos. Falaram em nome do Brasil. Falaram em nome dos pobres. Lembram disso? Daquela sessão do impeachment de 2016? Eu vi aquela mulher falando aquilo tudo, eu sabia que era tudo mentira. Uma corrupta. O filho foi preso pela Polícia Federal por corrupção. Pessoas do judiciário levaram dinheiro para soltar o filho. Sei de tudo, amigos. Sei da história toda. E sei o quanto aquela pessoa se tornou mais corrupta do que já era. E falando aquele monte de coisa em nome de Deus, em nome de Deus, em nome de Deus, aqueles deputados todos em nome de Deus, usando o nome de Deus em vão, naquela sessão fatídica, mentirosa lá em 2016. Aconteceu o impeachment, Michel Temer tomou posse. Sabe qual foi a armação que Michel Temer aprontou? E isso foi relatado, sabe por quem? Pelo ex-governador Antony Garotinho, do Rio de Janeiro. O ex-governador Antony Garotinho relatou que quando eles estavam articulando o impeachment de Dilma Rousseff, ele foi chamado até Brasília e teve um diálogo com Michel Temer. Michel Temer queria também que Garotinho apoiasse o impeachment de Dilma. Ele falou, ele contou isso, o Garotinho contou isso numa live. Ele falou, opa, não vou, porque isso está errado. Ele falou, e ele falou que o Michel Temer disse assim, errado? Mas por quê? Ele falou, não vai dar certo. O que vocês estão fazendo com o Eduardo Cunha e com a Dilma Rousseff não vai dar certo. Segundo o ex-governador Antony Garotinho, o Michel Temer disse para ele, nós vamos jogar o Cunha no mar. E vamos ver se ele consegue chegar na praia. Olha só, amigos. Do Michel Temer para cá, da posse do Michel Temer até o dia de hoje, o Brasil só amargou desgraça. Eu vou falar uma coisa para vocês. Preparem, mas preparem bem, mas muito bem. Estejam preparados espiritualmente, emocionalmente para suportar 2020. Vai ser muito, mas muito difícil. Muito difícil. Quem acompanha as lives que eu faço, desde lá de 2000 da greve dos caminhoneiros, de antes da greve dos caminhoneiros, quem acompanha, sabe que eu não sou de ficar fazendo alarmismo, nem de ficar chutando coisa pro alto. Né? Vocês se recordam disso. Eu apoiei a greve dos caminhoneiros, eu ajudei muito caminhoneiro, coloquei muito crédito no telefone de caminhoneiro, naquela época eles estavam na estrada. Depois que terminou a greve dos caminhoneiros, o pessoal da intervenção militar veio com um pedido de intervenção, eu apoiei a intervenção militar. As lives davam audiências muito altas naquela época, o Facebook não estava cortando, né? A gente tinha liberdade para fazer live, e as lives alcançavam 45, 50 mil, 60 mil pessoas. Eu apoiei a intervenção militar e eu falei, eu vou apoiar a intervenção militar até as eleições. Se acontecer eleição, depois da eleição, eu não apoio a intervenção militar. Por quê? Porque a eleição no Brasil é uma fraude. Eleição para presidente da República no Brasil é uma fraude. Não sou eu que estou falando isso. Quem falou isso
foi o delegado Protógenes Queiroz, doutor Protógenes Queiroz, ex-delegado de Polícia Federal, ex-deputado federal, teve que ir embora do Brasil para não ser morto, porque constatou que as eleições de 2014, 2016, 2014, 2016, as eleições de 2016 foram fraudadas. Segundo o Dr. Protógenes Queiroz, que hoje mora, se eu não me engano, na Suíça, ele vive asilado, eu acho que é isso mesmo, né? Asilado ou exilado, na Suíça, porque senão ele seria morto aqui. O Dr. Protógenes Queiroz constatou que as urnas brasileiras foram fraudadas e são fraudadas. Ele constatou. Ele deu uma entrevista para Mariana Godoy na Rede TV. A jornalista Mariana Godoy foi ao exterior, fez uma entrevista com o Dr. Protógenes Queiroz e ele contou tudo. Você procura no YouTube que você vai encontrar o Dr. Protógenes Queiroz dizendo que ele constatou que as eleições foram fraudadas, que ele chegou na pessoa que fraudou, que ele denunciou ao TSE, que o Dias Toffoli, à época era o presidente do TSE, não quis acatar a denúncia, porque senão a República ia cair, e deixou a coisa acontecer do jeito que estava. Então eu falei, eu apoio intervenção militar até as eleições. Se tiver eleição nesse Brasil, do jeito que a coisa está, é porque as Forças Armadas estão corrompidas. As Forças Armadas brasileiras estão corrompidas. Tá entendendo? É por isso que eu não apoio o milico na política, porque eles foram para a política para resolver o problema deles. Eles não foram para a política para garantir um Brasil melhor. O Brasil está uma bosta, amigos. O Brasil está uma bosta. Estão acabando com o nosso país. Estão desempregando as pessoas. Estão acabando com os pobres. Estão acabando com os empresários. E os militares estão lá dentro da política e não tem culhão para mandar parar isso. Para mandar parar essa orgia. Está uma zona. O filho do presidente Jair Messias Bolsonaro já foi denunciado inúmeras vezes por envolvimento no assassinato de Marielle Franco. Ele é vereador. Por que não pede prisão preventiva dele? Porque não tem macho. Não tem homem para fazer isso no Brasil. Não tem homem dentro da política para fazer isso. Porque está todo mundo com o rabo preso. O Lula saiu da cadeia e está quietinho. Foi dançar forrozinho. Por que o Lula, lá dentro da cadeia, estava um leão. Saiu da cadeia e virou um gatinho. Está um cordeirinho. Por que ele não saiu da cadeia pedindo para o povo ir para a rua? Por que ele não saiu da cadeia pedindo para o povo fazer greve, paralisar esse país? Não, saiu da cadeia, sabe o que ele fez? Foi para Paraty, descansar numa pousada. Pô, 580 dias descansando. Tá cansado de quê? Passou 580 dias dormindo e comendo, dormindo e comendo, dormindo e comendo, às custas do povo brasileiro. Saiu de lá, foi descansar. Como foi descansar? Ficou 580 dias sem fazer bosta nenhuma. Só dando entrevista e rosnando, falando que ia fazer acontecer, descendo o cacete no governo, descendo o cacete no Bolsonaro, descendo o cacete em todo mundo. Abriu a cela, soltou o leão, virou gatinho. Virou gatinho. Tá, ó, cordeirinho. O Lula está um cordeirinho. Por quê? Por que ele está um cordeirinho? O que vocês acham que a classe política está tramando, amigos? A classe política brasileira traiu o povo brasileiro. É isso que o brasileiro precisa entender. Nós, o povo, fomos traídos pela classe política brasileira. Todos eles. Sarney, Collor, Fernando Henrique, Dilma, Lula, FHC, Temer, Aécio, Serra, todos são farinha do mesmo saco, come no mesmo coxo. E com o consentimento das Forças Armadas. Ninguém fala mais, ninguém comenta mais da compra dos caças Gripen. Cadê a compra dos caças Gripen lá da Suécia? Ninguém comenta.
Cadê os submarinos nucleares que foram comprados? Ninguém comenta. Cadê o projeto do submarino nuclear que ia fazer em Angra? Ninguém comenta. Cadê o submarino Scorpene, que foi comprado da França, que uma empresa francesa denunciou a compra do submarino Scorpene por parte do Brasil com envolvimento de gente das Forças Armadas? Ninguém comenta. Pergunta se alguém comenta dos oficiais militares que foram expulsos da Camargo Correia e que depois que foram expulsos, o sócio majoritário da Camargo Correia, Fernando de Arruda Botelho, morreu no acidente de avião. Ninguém comenta. Ninguém comenta. Tudo quietinho. Tudo quietinho. A Operação Castelo de Areia. Por que a Operação Castelo de Areia foi engavetada, amigos? A Operação Castelo de Areia foi deflagrada pela Polícia Federal e estava investigando um esquema de corrupção envolvendo a Camargo Correia, políticos, empresários e oficiais militares. Por que parou? Ninguém comenta. Tá tudo quietinho. Lula saiu da cadeia, tá quietinho. Ó, dançando forrozinho, fazendo palestrinha. Subindo em palanquezinho, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, faz um joguinho de cena daqui, um joguinho de cena dali, e o povo na merda. E o Brasil na merda. Desculpa o termo, não tem outro. Desculpa. Mas o termo é esse. Tudo isso veio acontecendo dentro daquele arranjo todo do impeachment que afastou do governo Dilma Rousseff. De lá para cá o Brasil veio só declinando. Os deputados clamando o nome de Deus. O Michel Temer assumiu o governo clamando o nome de Deus. Jogou o Eduardo Cunha ao mar, conforme ele falou com o Antônio Garotinho, palavras do Antônio Garotinho. Michel Temer jogou o Eduardo Cunha ao mar para ele morrer afogado. Não morreu, o Eduardo Cunha não morreu afogado. Agora os podres todinhos estão vindo à tona. E todo o arranjo político que eles formataram foi para colocar Jair Messias Bolsonaro no poder. Aí agora está pipocando. Por quê, amigos? Por que as coisas estão pipocando? Ninguém consegue esconder a verdade. Lá atrás, quando eu estava fazendo as lives, eu falei, não vou apoiar intervenção militar nesse país, porque se tiver eleições, as Forças Armadas estão corrompidas. E aconteceu a eleição, Bolsonaro foi eleito, presta atenção, amigos, presta atenção numa coisa, Bolsonaro foi eleito no segundo turno, ganhou de Fernando Haddad. Peraí, Fernando Haddad é aquele que saiu do 4º lugar e ganhou a prefeitura de São Paulo do Celso Russomano? O Celso Russomano é muito mais político e articulado do que Jair Messias Bolsonaro. Como que Fernando Haddad perde para Bolsonaro numa eleição? Não perde. Tudo é acordo. Tudo é acordo. Sabe quem que desmonta todo esse circo eleitoral no Brasil? O ex-delegado de Polícia Federal, Dr. Protógenes Queiroz. Eles têm medo desse nome, Protógenes Queiroz. Você quer derrubar a República? Você quer derrubar esse sistema eleitoral, o sistema político? Fala Protógenes Queiroz para eles. O Dr. Protógenes Queiroz investigou, flagrou, constatou a fraude na urna eleitoral. O que eles fizeram com o Protógenes Queiroz? Amigos, eu nunca vi isso no Brasil, é a primeira vez que eu vi. Eu acompanho política desde a época que Leonel Brizola era governador do estado do Rio, foi ser candidato a presidente da República. Eu fui para Brasília fazer campanha para Leonel Brizola. Eu vi Antônio Garotinho fazer discurso na pracinha do Liceu, em Campos, quando ele estudava no Liceu. Ele estudava no Liceu, eu estudava no Nilo Peçanha. Eu saía do Nilo Peçanha, ia lá na pracinha do 15 de novembro, na pracinha do Liceu, ver os discursos de Garotinho, quando ele ainda era estudante do Liceu de Humanidade de Campos e era líder estudantil. Desde lá que eu acompanho política. Eu nunca vi no Brasil um delegado de Polícia Federal ser caçado
excluído igual o Dr. Protógenes Queiroz foi. Eu nunca vi um deputado federal ser caçado e excluído igual o Protógenes Queiroz foi. Tudo aconteceu depois de quê? Da Operação Satyagraha. Satyagraha. Tudo aconteceu em razão daquilo ali. E sabe por quê? E sabe o que eles alegam? Por que eles caçaram Protógenes? Porque o Protógenes fez escutas ilegais. O que Sérgio Moro fez, amigos? O que o Sérgio Moro fez? O que a gente está vendo acontecer no Brasil recentemente? Não são escutas ilegais? Vazamentos ilegais? O que mais acontece no Brasil, amigos? Arapongagem. Na última CPMI da Fake News, a deputada federal Joyce Hasselmann deu uma declaração muito séria dizendo que, não sei se foi ela que declarou isso, ou se foi o Santos Cruz que declarou isso, que o Carlos Bolsonaro ventilou a ideia de criar uma ABIN paralela, um serviço de investigação paralelo. E eu não duvido que isso esteja operando no Brasil. Eu não duvido que eles estejam rastreando de forma ilegal todas as nossas informações, grampeando o telefone, invadindo computadores. Na última CPMI agora que teve essa semana, 2 jornalistas do UOL enviaram ao presidente da CPMI da Fake News, o senador Ângelo Coronel, um documento pedindo providências contra a suspeita do envolvimento do filho do presidente Jair Messias Bolsonaro em invasão de dispositivos móveis e computadores, depois que os 2 jornalistas fizeram uma matéria desfavorável ao Carlos Bolsonaro no Rio de Janeiro. Eles tiveram os equipamentos deles invadidos. Tudo isso está acontecendo, amigos. Tudo isso está acontecendo. E lá atrás, em 2016, quando, no dia 6 de setembro, aconteceu aquele episódio da facada lá em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, eu montei o meu equipamento, liguei a minha câmera, fiz uma live. Eu estava com mais de 45 mil pessoas online assistindo a live e eu fui desmontando aquela facada do Bolsonaro. Que aquilo lá foi uma mentira. Aquilo é uma farsa. Aquilo lá é uma farsa. E eu estava com mais de 45 mil pessoas online, derrubaram a minha live, o Facebook apagou a minha live, não me devolveu a live e até hoje eu não sei o que eles fizeram com o vídeo. Por que fizeram isso? Por que eles me tiraram do ar, apagaram o meu vídeo, não me devolveram o meu vídeo? Porque eu fui mostrando os erros e fui apontando as pessoas que estavam envolvidas naquela cena e chamei a atenção das pessoas para publicidade, para propaganda da Riachuelo. Cadê a Riachuelo? Sumiu. Aquele episódio da facada gerou mídia espontânea para Riachuelo. Nas capas dos jornais do mundo inteiro estava lá Riachuelo de fundo. E o Jair Messias Bolsonaro fazendo aquele teatro todo. E eu comecei a apontar as pessoas que estavam envolvidas naquela cena, a posição estratégica de cada um. Mostrei a menina dando um toque para um homem. Mostrei um outro homem sinalizando para o outro. Mostrei o outro que estava filmando o momento que aconteceu a encenação da facada. Mostrei lá, aquele cidadão está posicionado esperando a cena. Ele sabe o que vai acontecer. Apontei os seguranças federais. Mais de 20 agentes federais estavam ali. Como que um corpo de agentes federais preparado, treinado, vai permitir que alguém chegue até um candidato? Eles tinham que ser indiciados, no mínimo, certo? Porque eles estariam sob suspeita, né? Houve uma falha, vamos dizer assim. Vamos dizer que aquilo ali foi verdade. Houve uma falha na segurança do candidato. Então alguém pode estar sob suspeita ali. Né? 28 agentes federais tinham que fazer o quê? Afastar todos do cargo, colocar em funções administrativas, abrir um inquérito em cima de todos eles e apurar quem permitiu que alguém chegasse até o candidato. Isso seria o procedimento correto. Não fizeram isso. Certo? De lá para cá, amigos, de lá para cá, o Brasil veio assim, ó. Vai esborrachar. Sabe quando que o Brasil vai esborrachar? Agora em 2020. A pancada vai ser agora em 2020.
Pode esperar. O baque aqui no Brasil vai ser agora em 2020. A economia americana não se sustenta. O Donald Trump está com um processo de impeachment aqui, ó, com a corda no pescoço. Está com a cabeça na guilhotina. Se o Donald Trump não ganhar as eleições dos Estados Unidos, e tudo indica que não vai ganhar, pode esperar, amigos, que o Brasil vai se estrumbicar, vai se esborrachar e nós, brasileiros, pagaremos um preço muito alto. Nós, brasileiros, pagaremos um preço muito alto por nossa negligência. Nós estamos sendo negligentes. Todos nós, brasileiros, estamos sendo negligentes. Todos. Com exceção das crianças que não tem nada a ver com pato, todos nós brasileiros estamos sendo negligentes. Porque estamos aceitando e esperando algo que não vai acontecer nesse país, que é a recuperação da economia. Isso não vai acontecer. Isso é fato. Matemática é ciência exata, não tem meio termo. Não tem meio termo. O Brasil está sendo desmontado. Todo mundo está assistindo isso. O mundo está assistindo o que está acontecendo aqui e não está entendendo por que nós brasileiros não estamos reagindo. As afrontas do presidente da República, os arroubos do presidente da República, as decisões dos ministros, a tomada de decisão dos ministérios, o abandono completo das políticas de Estado, amigos. A falência é a falência da instituição presidente da República. Vocês não estão entendendo que nós estamos perdendo a democracia? Porque a instituição presidente da República está falida. Ela está sendo desqualificada, desmontada, de forma proposital, amigos. Isso é feito de maneira calculada, proposital. Com qual objetivo, Luciano? Com qual objetivo? Com o objetivo simples de qualquer ser humano que não tem domínio próprio. Ganância. Ganha mais no Brasil quem grita mais alto. E o povo não está falando. Nós estamos aceitando tudo. Nós estamos aceitando o crime. A nossa sociedade incorporou o crime como um modo de vida. A nossa sociedade, amigos, ela encarnou a criminalidade. Ela aceitou a criminalidade, a corrupção como maneira de vida. É legal ser corrupto no Brasil. É legal ser bandido no Brasil. É legal ser prostituta no Brasil. É bonito ser vagabundo no Brasil. É bonito ser ladrão no Brasil. É bonito. A sociedade brasileira está aceitando isso. E o que é pior, é bonito ser hipócrita. A hipocrisia no Brasil atingiu níveis alarmantes. Eles já não medem mais as palavras para mentir. Eles já não colocam máscara para mentir. Eles mentem na cara dura. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Mentem na Câmara dos Deputados. Mentem em inquérito. Mentem a todo instante. Por quê? Porque eles entenderam que a população absorveu isso. A população está dando carta branca para a classe política. Eu não estou falando de Bolsonaro. Eu não estou falando de Lula. Eu não estou falando do Aécio Neves, eu não estou falando do José Serra, do Collor, eu estou falando da classe política. Qual é o inimigo do Brasil hoje? A classe política. O inimigo número 1 do Brasil é o governo. O governo é o nosso inimigo número 1. Governo é diferente de Estado. Governo é aquela quadrilha que entra a cada 4 anos. A cada 4 anos, o povo brasileiro acredita que lá na urna ele vai escolher as pessoas que serão seus representantes. O brasileiro acredita nessa utopia. Né? Olha só, hein? O brasileiro que não tem estudo,
o brasileiro que não tem comida, o brasileiro que não tem leitura política, o brasileiro que não tem senso crítico, o brasileiro que não consegue sequer escolher um diretor de escola pública acredita que ele escolhe o presidente da República. O brasileiro acredita mesmo que o sistema dá a ele autonomia para ele escolher um presidente da República, correto? Tudo bem. Governo é isso. É aquela equipe que o povo brasileiro pensa que elegeu para ser o representante dele. Tá bom? O brasileiro pensa que elegeu. Mas quem escolhe essas pessoas aí é o sistema, o mercado financeiro, o clube das empreiteiras, os grandes financiadores, os grandes investidores, banqueiros, grandes empresários, pecuaristas, produtores de veneno. São eles que colocam os candidatos lá porque eles têm interesse econômico. Não é o povo que escolhe. Não é. Você pode até achar que você foi à urna. Você saiu de casa e foi à urna. Tudo bem. Mas quem escolhe não é você. Isso está mais do que confirmado nesse país, amigos. Vai assistir, faça esse favor, quando eu acabar a live, você vá ao YouTube e digita lá: entrevista Protógenes Queiroz para Mariana Godoy. Aí se você tiver estômago, você assiste. Se você assistir essa entrevista do delegado Dr. Protógenes Queiroz, você compartilha no grupo do WhatsApp para que mais pessoas possam saber a verdade. E qual é a verdade? As eleições no Brasil são fraudadas. Isso é fato. Então o que a gente tem hoje lá em Brasília? É uma fraude. Sempre foi uma fraude. Sempre. É por esse motivo que o Brasil não tem um plano de desenvolvimento a longo prazo. Porque quando os políticos chegam ao poder, eles têm que prestar conta para quem colocou eles lá. Então nunca a gente vai conseguir fechar essa matemática. Essa equação ela não fecha. Sabe? A gente não consegue fechar a equação. A gente não consegue erguer uma nação se não tiver um povo soberano, um povo independente, um povo autônomo, um povo inteligente. Você pode até fazer uma análise rápida e você pode questionar o seguinte: peraí, o Lula assumiu o governo em 2008, se eu não me engano, 2008, tá? E falou que investiu muito em educação, tá? Foi o presidente da República que mais fez universidades no país. E que colocou muitas pessoas para a universidade. Tudo bem. O que justifica nós estarmos em 2019, amigos, com um índice de analfabetismo lá no alto? O que justifica, por exemplo, nós termos uma sociedade analfabeta digitalmente, uma sociedade que não consegue discernir o certo do errado? O que justifica isso? Justifica o seguinte: como que a gente pode explicar isso? Fez a universidade? Fez. Deu acesso às pessoas? Deu. Mas qual foi a política? Qual foi a diretriz? O que estava sendo proposto? O que estava sendo dado para o povo? Estava formando o quê? Estava formando pessoas, cidadãos, autônomos? Não. Estava não. O que nós temos hoje em 2019 é o resultado de todas essas políticas, de todos esses governos que foram constituídos com um único objetivo, amigos. É um único objetivo que eles têm: saquear o país e manter o povo submisso. É um único objetivo. Só que tem um detalhe. No meio disso tudo, no meio dessa confusão toda, tem uma situação que aconteceu lá em 2016,
quando Bolsonaro ainda era deputado federal. E não é fake news. Quando entrevistaram Jair Messias Bolsonaro a respeito do destino de Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro disse para todo mundo ver, para todo mundo ler, para todo mundo ouvir, que ele torcia muito para a saída de Dilma Rousseff. E naquela época a Dilma estava enfrentando um câncer. Quem não se lembra disso? E o Bolsonaro disse que ele queria que o câncer acabasse com a vida da Dilma. Vocês se lembram disso? Isso está na internet, amigos. Isso está em todos os jornais do Brasil. O Bolsonaro, feliz da vida com o câncer da Dilma Rousseff, dizendo que ela tinha que sair, que ela, se não saísse por bem, que ela tinha que sair com câncer. Pela doença, pela enfermidade. Foram essas palavras do Bolsonaro. Ontem, o presidente Jair Messias Bolsonaro assumiu que ele está com câncer de pele. Assumiu. Só que eu faço um desafio à equipe médica do Jair Messias Bolsonaro. Mostre para nós, povo brasileiro, mostre para nós o prontuário do presidente da República. Ou então, mostre para nós o prontuário quando ele foi internado naquela situação da facada, que colocaram sob sigilo. Que inclusive aquela diária, aqueles dias que o então ainda candidato Jair Bolsonaro ficou internado no hospital, foi pago com recurso próprio. Depois, o Jair Messias Bolsonaro, ainda já presidente da República, precisou fazer uma intervenção cirúrgica, foi pago com recurso próprio. Por quê? Porque se fosse pago com recurso público, qualquer um de nós aqui, cidadão comum, mortal, poderia ter acesso ao prontuário. Eles trancaram o prontuário. Por que eles trancaram o prontuário? O prontuário é o documento que prova o que está acontecendo e o que aconteceu com Jair Messias Bolsonaro. Tem pessoas que dizem assim, aqui se faz, aqui se paga. Não, amigos. Deus não é assim. Tem muita gente que faz maldade aqui para os outros e fica por isso mesmo. Como tem muita gente aqui nessa terra que sempre fez as coisas certas e em troca recebeu pancada. É assim mesmo. Não existe lei do retorno. Isso não é bíblico. Jesus não ensinou isso, lei do retorno, porque Deus não é de fazer maldade, Deus não é de fazer vingança com ninguém. Deus é amor. Deus não pode ir contra o caráter dele. Mas, Luciano, por que acontecem as maldades então? E por que Bolsonaro pode estar com câncer? Me diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Esse governo, essa política no Brasil, ela sempre foi pautada em cima de mentira, meus. Não é só do Bolsonaro. Quem não se recorda do que o Michel Temer fez com o povo brasileiro? Cadê o Michel Temer, amigos? Está preso? Não. O Michel Temer não está preso, está curtindo a vida doidado. Livre, leve e solto. Rico. Muito rico. Fez riqueza em cima de quê? De muito trabalho? Não. O Michel Temer desembolsou muito dinheiro público enquanto esteve presidente da República para evitar de ser investigado 2 vezes pela Polícia Federal. Quem não se recorda disso? Quem não se lembra do Carlos Marum, secretário de Michel Temer, braço direito de Michel Temer, dançando na Câmara dos Deputados, depois de garantir a votação que impediu a investigação do presidente da República? Obstrução de justiça, amigos. Muita mal. Exatamente. É isso, Sueli. A maldade está dentro. É muita maldade, muita coisa ruim. A política brasileira ela está fundamentada, amigos, na mentira, na maldade, na corrupção. Isso está caindo, já está no chão. 2020
pode esperar, o Brasil vai esborrachar. É o ano fim. É o ano limite, 2020. Até rimou, trocadilho. É o ano limite, 2020. Surgiu agora. Planejei não. Mas 2020 vai esborrachar. Por isso que eu estou falando para você. Esteja emocionalmente preparado e espiritualmente preparado para você suportar o que vai vir. Que é pior do que a gente viu agora em 2019. Esteja pronto. Depois, essa live minha aqui, eu não vou apagar, vai ficar aqui. Ela vai ficar como um testemunho para vocês me cobrarem lá na frente. Esteja pronto. O cenário lá fora nos Estados Unidos, onde está calcada a nossa economia no governo Bolsonaro, o cenário lá nos Estados Unidos não é bom. O presidente Donald Trump está sendo desafiado por uma menina. Presta atenção nisso, hein? Eles colocaram uma criança para desafiar determinadas lideranças mundiais. Sabe quem vai ganhar essa guerra entre a menina e o presidente? A menina. Isso é um jogo psicológico. Sabe quem vai ganhar essa guerra entre a Greta Thunberg, a ativista ambiental, e o Jair Bolsonaro? A menina vai ganhar a guerra. Isso está posto já, amigos. Por quê? Porque a retaguarda da menina é muito maior e é muito mais organizada, e são eles que estão organizando isso, do que o Bolsonaro. Ainda não entenderam. O Donald Trump, o Bolsonaro, estão enfiando os Estados Unidos e o Brasil no caos, na lama. Mas quando a gente fala assim, enfiando o Brasil e os Estados Unidos, são as pessoas pobres. Nós vamos pagar um preço muito caro. A classe média, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, sabe? Nós pagaremos um preço muito alto, vai ser muito difícil. Por isso que não cabe, dentro da sociedade brasileira, não cabe a divisão. Nesse cenário político, não. Porque nós estamos vivendo um cenário de traição. A classe política brasileira traiu o povo brasileiro. Quando eu digo a classe política, pegue todos os políticos, todos que foram presidente da República, coloquem dentro desse termo e coloque escrito assim, ó, traidores do Brasil. Eles traíram o povo brasileiro. A classe política traiu o povo brasileiro. E hoje eles não têm mais como esconder. A mentira, a hipocrisia chegou no limite. Aí o Bolsonaro foi e falou sobre o câncer da Dilma. Ontem o Bolsonaro assumiu que está com câncer. Segundo ele, está com câncer de pele. Não é câncer de pele, não. Não é câncer de pele, não. Tá? Desde a pré-campanha, o Bolsonaro vem reclamando de dores estomacais. Não é câncer de pele, não. Talvez toda essa irritação do presidente da República, toda essa estupidez, toda essa falta de domínio próprio, de controle, isso aí é típico de quem está muito doente. Não é normal. Isso é típico de quem deve estar sentindo muita dor, de quem sente muita dor, de quem tem que tomar medicamento, sabe? Isso não é natural. Geralmente as pessoas quando estão acometidas dessa enfermidade, né, é porque é muito difícil, é muito doloroso, é muito triste uma pessoa contrair um câncer. Geralmente as pessoas sentem muita dor, sofrem muito, ficam descontroladas emocionalmente, perdem o equilíbrio. Bolsonaro não tem saúde para ser presidente da República. Isso está na cara, amigos. Isso está para todo mundo ver. Mas como a classe política brasileira não tem responsabilidade pública, como o político brasileiro ele foi forjado na mentira, na preguiça, no egoísmo e na ganância, eles estão sustentando isso daí para ver o que vai acontecer. E aí eles vão somar. Quando, agora 2020, que é o ano limite, quando o Brasil esborrachar agora em 2020,
Aí eles vão catar os cacos para ver o que sobrou. É isso que está posto. Lá atrás, o Bolsonaro fez o que fez, o Temer fez o que fez, o Lula fez o que fez, o Aécio fez o que fez, a Dilma fez o que fez. Fizeram tudo o que podiam fazer. Agora chegou a cobrança. O diabo dá, o diabo tira. O diabo dá, o diabo cobra. Chegou o boleto. O boleto, a fatura, chegou. Cada um vai ter que pagar. E já estão pagando. Estão começando a pagar. E nós, enquanto povo, estamos sofrendo as consequências de um governo que não tem responsabilidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. No ano 30, se eu não me engano, no ano 30 a.C., Júlio César, imperador romano, assumiu Roma, se eu não me engano, no ano 30. Do ano 30 até o ano 42, 44. O imperador romano foi Júlio César. Quando Júlio César decidiu fazer de Roma um lugar para o povo e para o povo, ele foi assassinado com 23 facadas pelos senadores. Foi assassinado. Júlio César foi assassinado nos porões de Roma pelos senadores com 23 facadas. Você não acha estranho no Brasil que políticos brasileiros, deputados, presidentes da República não sofram nenhum tipo de assédio pelo crime organizado? Você não acha estranho, amigos? Assim, você não acha estranho que um presidente da República no Brasil, um Brasil que é um país violento, que mata 40 mil crianças por ano, que mata 60 mil pessoas por ano, sem solução nenhuma, essas pessoas... Você sabe o que eu acho interessante no Brasil? É que quando uma pessoa morre, eles levam para o necrotério, né? Para o IML, Instituto Médico Legal, e vai fazer perícia. Fazer perícia para quê, amigo? Vai fazer perícia, necrópsia, para quê? Perícia e necrópsia. Não tem resposta. Não tem resposta. Vai laudar o quê? É melhor dar o corpo à família e falar, se vira. Porque ninguém sabe no Brasil, ninguém sabe por que morreu, quando morreu, quem matou. Ó, tá aí a Marielle Franco, poxa. Tomou... Você sabe o que tinha que fazer para chocar o povo brasileiro? Sabe o que tinha que fazer? Expor o corpo da pessoa. Imagina quantas perfurações não tinham na cabeça de Marielle Franco. Será que ninguém se sensibiliza no Brasil, amigos? Não tem um delegado de polícia sensível no Brasil? Então, você não acha muito suspeito que governadores, prefeitos, governadores e presidentes da República se exponham de forma tão natural nas ruas, nos palanques? Outro dia o Bolsonaro estava na feirinha comendo pastel. Como se o Brasil fosse Londres. Como se o Brasil fosse como que se diz? A Holanda. Não é muito estranho que um presidente da República no Brasil vá na rua comer um pastel? Sem medo de sofrer um atentado, um tiro na cabeça? Não é estranho isso? Por que o crime organizado no Brasil não sequestra a família de político? Por quê? Eu acho estranho. O cara sequestra empresário, o cara sequestra filho de feirante, sequestra caminhoneiro, sequestra professor, sequestra engenheiro, sequestra bancário, não sequestra político. Eu não estou fazendo apologia, não. Eu só estou levantando um questionamento, um pensamento. Não é estranho? Parece que o Brasil é uma paz. O Bolsonaro estava na feirinha comendo pastel. Olha, gente, o Brasil é uma paz. Olha lá, o presidente da República vai na feirinha comer pastel. O Lula sai do meio de uma cerimônia, aquele mundaréu de gente. O Lula vai lá pro meio do povo,
Estranho, não. Sabe por quê? Não é que é estranho, não. É porque o comportamento do presidente, o comportamento das figuras políticas no Brasil, não é um comportamento que afronta o crime organizado, mas é de subserviência ao crime. Enquanto as instituições, governador, presidente, prefeito, estiverem condescendentes e subservientes ao crime, eles jamais passarão por situações que o Júlio César em Roma passou, de ser assassinado pelos senadores. Porque ele estava ficando maior do que o sistema. E por que ele estava ficando maior do que o sistema? Porque ele estava servindo ao povo. Percebam isso no Brasil. Isso ajuda a você desmontar na sua mente a ideia de que nós temos direita e esquerda. Não tem. Não desperdice o seu tempo e não crie inimizades com seu amigo, com seu patrão, com seu colega, com a tua esposa, com a tua família por conta de direita e esquerda, porque não tem direita e esquerda no Brasil, amigos. Não existe política no Brasil. Nós temos, aqui no Brasil, nós somos um país, nós somos um território, nós temos uma história de 500 anos. 500 anos só. A gente é muito novo. E por a gente ser novo, o mundo enxerga o Brasil como a putinha da vez. Sabe aquela adolescente sem regra? Sabe aquela adolescente que teve vida fácil? Sabe aquela adolescente que foi criada assim, sem limites? Aquela adolescente que o pai e a mãe não deu atenção e que de repente foi para a vida mais cedo e começou a fazer tudo de qualquer jeito? O mundo enxerga o Brasil assim. Todo mundo quer comer. Os Estados Unidos vem aqui, pega um pedacinho, a China vem aqui, pega um pedacinho, a França vem aqui, pega um pedacinho, a Inglaterra vem aqui, pega um pedacinho, a Alemanha vem aqui, pega um pedacinho, o Japão vem aqui, pega um pedacinho, Israel agora está também aqui comendo um pouquinho. Pois é, cadê o cajuru? Pois é, João, é isso que a gente fala. Não tem, gente. Não tem. Atentem para isso. O Brasil é aquela adolescentezinha que dá para todo mundo. Ou então, aquele adolescente rebelde. Todo mundo vem aqui e faz o que bem entende. Por quê? Porque não existe nesse país direita e esquerda. Não existe. Existem fragmentos mal feitos. Existe um projeto mal feito, ao mesmo tempo muito bem feito para enganar o povo, mas mal feito na essência, nos propósitos. Não, Paulo Araújo. Eu falo de Marielle Franco porque está recente. Mas eu também levanto questionamento à morte de Celso Daniel. Você está certo, isso mesmo. Cadê os assassinos de Celso Daniel? O prefeito de Santo André, que tem um tanto de testemunha clamando por justiça, testemunhas que foram apagadas. Tá certo, isso mesmo, muito bom me lembrar. Estou passando pano não. Mas eu estou citando Marielle Franco por quê? Porque está recente, está novo. Está novo. Né? Abalou muito. Você quer ver uma outra situação também? A juíza aqui no Rio de Janeiro, Patrícia Scioli, foi fuzilada. Cadê os assassinos da juíza? Foi fuzilada porque estava investigando o crime organizado. Quer ver uma outra situação também? Já que você levantou, Paulo Araújo. Vê uma outra situação aqui também. O jornalista que foi assassinado em Belo Horizonte, depois que começou a fazer um trabalho de jornalismo investigativo em cima de Aécio Neves. Não. Esquecer Marielle Franco, não. Não é isso. O que nós precisamos entender é o seguinte, amigos. Quando, independente de ser de partido político, nenhum ser humano merece ser fuzilado. Como Celso Daniel também não mereceu morrer da forma que ele morreu.
Mas quando você presencia um fuzilamento ou um assassinato, por exemplo, de um prefeito, como foi o Celso Daniel, e da Marielle Franco, como foi a vereadora no Rio de Janeiro, a gente não está dizendo assim, morrem tantas pessoas no Brasil, morre. São mais de 60 mil pessoas por ano. Mata muito mais no Brasil do que lá na faixa de Gaza. Concordo. Isso é um outro tema. Isso a gente tem que discutir segurança pública. A politização, a ideologia dentro do sistema, do aparelho de segurança pública. Desde o concurso até o curso de formação, até a chegada lá para receber a farda, e depois que o cidadão está incorporado, depois que ele está dentro da corporação, aí ele passa a ser um político. Ele tem que obedecer a ordem de deputado, que aí o deputado chega e manda. É desse jeito que acontece na segurança pública no Brasil como um todo. Só que tem o seguinte, quando a gente testemunha o assassinato de uma vereadora, ou de um prefeito, ou de um governador, é um ataque ao Estado. Aquela pessoa não é uma pessoa comum, é uma pessoa pública, está investida de fé pública, está representando o Estado brasileiro, a democracia. Quando alguém metralha uma pessoa, uma vereadora, igual a Marielle Franco foi metralhada na rua, a resposta que estão dando para a sociedade é o seguinte: aqui, a gente mata o Estado e a gente pode matar o cidadão comum. Nós estamos assassinando o Estado e vamos assassinar o cidadão comum. Essa é a mensagem. Por isso que é tão importante continuar perguntando: quem matou PC Farias? Quem matou Celso Daniel? Quem matou Marielle Franco? Quem matou Ulisses Guimarães? Quem matou Tancredo Neves? Quem matou Roger Agnelli? Quem matou Eduardo Campos? Quem matou Teori Zavascki? Quem matou Fernando de Arruda Botelho? Temos que perguntar, amigos. Temos que perguntar. Temos que perguntar. Nós temos que indagar. Por quê? Porque é um atentado contra o Estado. Se estão atentando contra figuras do Estado que estão investidas de alguma autoridade, sinaliza para nós que a sociedade como um todo, Boechat, exatamente, sinaliza para nós aqui que a sociedade está perdida. Está o Deus dará. Isso é uma afronta. Então a gente tem que questionar sim. A gente tem que questionar sim. Querem ver uma coisa? Nesse cenário caótico, nesse cenário terrível de mentiras, de falácia, pior que a mentira é a falácia, porque a falácia é você pegar uma verdade, misturar com a mentira, amalgamar, juntar aquilo ali e jogar pro povo. A falácia é pior que a verdade, que a mentira. A falácia é pior que a mentira. E é isso que a gente está vivendo nesse momento. Volto a questionar. Cadê o leão que estava preso lá em Curitiba? Cadê o ex-presidente Lula, aquele leão que estava preso lá em Curitiba? Que estava lá na jaula, falando, esbravejando. Saiu, ficou mansinho, caladinho, tá dançando forró e passeando. E o povo brasileiro na miséria, amigos. Na miséria. Hoje saiu mais um índice jogando o emprego lá para baixo. O desemprego em novembro aumentou. Está publicado na internet, amigos. O desemprego aumentou. Mas a taxa Selic diminuiu. Isso é um péssimo sinal. A redução da taxa Selic é um péssimo sinal para a economia brasileira, amigos. Dentro de um cenário como nós estamos vivendo, de deflação, de recessão, eles chamam de estagflação, é a estagnação da economia. Você reduzir a taxa Selic, pode botar a taxa Selic em zero, a economia não vai acelerar. Pelo contrário, os investidores vão procurar mercados que estejam pagando mais, porque o brasileiro não está consumindo.
O brasileiro não está produzindo e nem consumindo. Então pode colocar a taxa Selic em zero. Pode pôr em zero, zero, porque o investidor vai para outro mercado. Porque o Brasil está parado, amigos. Completamente estagnado. Completamente estagnado. Agora, recentemente, o governo divulgou que o PIB subiu. Já foi desmentido. O Ministério da Economia forjou os índices. Já está sendo questionado e investigado. Vai ser mais um vexame. Mais um vexame que nós vamos passar. É um cenário de mentiras, amigos. Eu não sei onde é que o governo quer chegar, onde as autoridades querem chegar, com tanta mentira sendo contada para o povo brasileiro. Tanta mentira. Igual essa aqui que eu vou passar para vocês. Quer ver? Nesse cenário de mentiras, é que tudo isso foi construído para que nós chegássemos aonde nós chegamos e pagássemos o preço que nós estamos pagando. Olha, presta atenção nesse vídeo aqui, amigos. Isso daqui é o retrato da irresponsabilidade de um crime. Por isso que eu quero pedir para você o seguinte, ó. Vou pedir para você. Ajude não compartilhando fake news. Eu apoio que o Facebook, que o Google, Facebook é dono do WhatsApp e o Google é dono do YouTube. Eu apoio que eles criem uma identidade digital. Ah, você quer ter sua rede social? Você vai receber um número. Eu tenho uma ID do Google. Eu tenho um código do Google, que o Google gerou para mim, que é uma ID do Google. Esse número só eu tenho. Ninguém no mundo tem. E eu acesso as contas do Google com esse número. É uma ID do Google. Eu defendo que eles têm que acabar com o anonimato e os perfis falsos nas redes sociais. Ah, você quer ter uma rede social? Você quer ter um WhatsApp? Você vai ter que pôr a tua cara ali. Ah, Luciano, mas tem a lei que ampara o anonimato. Aqui, ó, eu já trabalhei dentro da polícia. O anonimato, ele é previsto para que as pessoas possam ter segurança mediante alguma denúncia grave que ela queira fazer. Só que o anonimato no Brasil está sendo usado para assassinato de reputações. As redes sociais estão usando do anonimato para atacar pessoas inocentes, para destruir governos, para estabelecer políticas maldosas. O anonimato está sendo usado no Brasil para beneficiar a quadrilha de milicianos e bandidos que chegam no Estado e tomam o Estado de assalto. Então tem que acabar o anonimato nas redes sociais. Ah, você quer ter uma rede social? Quero. Você quer ser uma figura pública? Quero. Então você vai ter que ter tua identidade vinculada ao teu perfil. De WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Telegram, a tua identidade. Uma digital, um leitor digital, um número, um ID vinculado aos teus documentos para que a pessoa possa te rastrear mesmo, sabe? Porque a democracia está em perigo. Hoje, é isso que eu falo assim, amigos, o Brasil não tem direita e esquerda. Hoje nós estamos entre duas faces. O autoritarismo e a democracia. Quando eu falo autoritarismo, eu não estou falando do Bolsonaro e a equipe dele, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque o PT foi muito autoritário também quando esteve no poder. Aliás, o PT queria enfiar na cabeça do povo brasileiro que todo mundo tinha que ser gay. Todo mundo tinha que ser gay. Todo mundo tinha que ser lésbica. Era isso que eles estavam fazendo. Reforçando políticas gaysistas, feministas e obrigando quase que a pessoa a aceitar aquilo ali. Então existia autoritarismo lá no governo Lula? Muito. Demais. Demais. Ah, mas o Lula não perseguia a imprensa, o Lula não fazia isso, o Lula não fazia aquilo. Quem foi que mandou demitir aquela analista do Santander? Quem não esquece? Quem não esquece a demissão da analista do Santander?
naquela palestra que o Lula foi fazer, falando que a economia do Brasil ia bombar, que a economia do Brasil ia dar muito certo, que a economia do Brasil estava uma maravilha, a analista do Santander fez uma análise econômica de todos os problemas que o Brasil ia enfrentar com aquela política que estava sendo adotada naquela época, que os Estados Unidos estavam em recessão. Em 2008, os Estados Unidos entraram numa recessão profunda, que foi pior que em 1929, e o senhor Lula veio para a imprensa dizer que era uma marolinha, porque ele tinha um projeto eleitoral, um projeto de poder. Não era um projeto de desenvolvimento para o país. Certo? O que aconteceu? O vídeo está na internet. O senhor Lula provocou a demissão da analista do Santander. A mulher que estava falando a verdade. Isso é autoritarismo, amigos. Isso é ditadura. Isso é censura, isso é imposição. Isso é maldade. Entende? Isso é maldade, isso não se faz. Presidente da República não se faz uma situação dessa. É muito pouco você provocar a demissão de uma analista de um banco porque ela falou a verdade. Né? Como presidente da República, o que você tem que fazer? Você tem que se cercar de pessoas boas. Pessoas que estejam no mesmo espírito, no mesmo compromisso. Ah, mas isso é uma utopia. Então vamos acabar com a democracia, amigos. Acaba com a democracia no Brasil. Já que é utopia, já que a gente não pode pensar assim, então vamos acabar com a democracia? Vamos mudar o sistema? Vamos colocar um rei, um ditador? E vamos acabar com essa conversa de democracia no Brasil, ué. Já que você não pode imaginar que você tem que criar um staff onde estejam pessoas ali comprometidas com o interesse público, então acaba com a democracia, ué. Então, quando eu digo autoritarismo, eu estou falando também do PT, dos partidos de esquerda. Não está aí o Gregório do Vivier, que fez o filme lá do Porta dos Fundos, fazendo chacota com o cristianismo, colocando Jesus gay? O que é isso? Isso é um desrespeito, amigo. Isso não é humor. Isso não contribui em nada, absolutamente nada. Isso não vai acabar com a violência contra os homossexuais, não vai. O que acaba com a violência contra os homossexuais é um país educado. É um país com condições legítimas de vida, dignidade, respeito. O que acaba com a violência no trânsito não é a justiça autorizar a reposição dos radares. Não. O que acaba com a violência no trânsito é um povo educado, respeitador, consciente dos seus deveres e das suas obrigações. Isso só se constrói com gente honesta no poder, com gente com compromisso público, com espírito público. O Brasil é o único país no mundo que eu vejo um prefeito, por exemplo, numa cidade de Minas Gerais, um prefeito deixou de ser médico para ser prefeito de uma cidade de 80 mil habitantes, cujo salário do prefeito é 15 mil reais. Ele deixou de ser médico, cirurgião, que ganha 40, 50, 60, 80 mil, para ser um prefeito, para ganhar 15 mil. Está errado essa lógica. Ah, mas ele tem um sonho de ser um cidadão, um servidor público. Tudo bem. Está lá ele prefeito. O que ele está fazendo pelo povo? Nada. Então está errada a lógica. Então ele não está lá por interesse público. Ele está lá por outro motivo. Se ele abriu mão de ser médico, de ganhar 50 mil para ser prefeito, ganhar 15 mil, e não está fazendo nada pelo povo, a cidade continua um lixo, tem alguma coisa errada, amigos. Então a gente tem que mudar essa mentalidade, a gente tem que mudar a forma da gente enxergar a política, da gente enxergar o país, enxergar o município. Tá vindo agora a época de chuva, tá começando a chover muito nos municípios, o povo tá aí falando, a culpa é do prefeito, a culpa é de não sei quem, a culpa é de não sei quem, mas o povo é porco. O brasileiro precisa despertar para a vida. O brasileiro joga lixo, joga pia, joga vaso sanitário, joga colchão, joga coberta, joga tudo na rua. Eu já vi, amigos, pessoas em carros importados dentro da cidade colocar o braço para fora e descartar lata de cerveja, lata de refrigerante, garrafinha PET de água, pessoas jogando, como se aquilo tá nem aí. Aí você calcula assim, poxa, aquela pessoa ali tá andando num carro importado de 250 mil, 150 mil. Aí você cria essa falsa ideia, pô, é uma pessoa que tem educação, é uma pessoa
né, que tem uma visão de mundo, é uma pessoa que tem, porque é uma pessoa que recebeu que nada, amigos. É um animal. O Brasil tá cheio disso. O estado do Rio de Janeiro tá uma lixeira. Nem responsabilidade só dos prefeitos, dos políticos, não, é responsabilidade do povo. Do povo, povo porco. Vai chegar final de ano agora, o povo vai cagar o mar. O povo vai para a beira do mar agora, amigos, final de ano, jogar tudo que pode no mar, as oferendas. Vai jogar tudo, barquinho, flor, roupa, tudo. Merda, fezes, tudo. Vão jogar tudo no mar. Depois eles vão reclamar do óleo. O óleo que está sendo derramado lá no Nordeste. Tem que jogar óleo mesmo, tem que acabar com o litoral brasileiro mesmo. Para o povo tomar uma lição, amigos. Você acha que um povo que não consegue discernir coisas básicas, como essa, por exemplo, de você não poder jogar uma garrafa PET pelo vidro, é falta de educação. Você escarrar numa calçada é falta de educação. Você vê a pessoa escarrando na calçada. Sabe? Você jogar um lixo fora da lixeira. Você acha que um povo como esse, que faz isso de forma recorrente, vai ter condições de escolher um presidente da República ou vai escolher um presidente da República? De jeito nenhum. É igual esse vídeo que eu vou passar para vocês aqui. Você acha que um povo que acredita nessa mentira... Aqui, ó. Essa mentira, amigos. Isso aqui é um absurdo. Você acha que um povo que acredita nessa mentira vai ter condições de resgatar esse país? Quer ver só? Olha que absurdo isso daqui, amigos. Isso daqui é um absurdo. A deputada federal Carla Zambelli deveria estar presa nesse momento. Presa. É isso que eu falo para vocês, amigos. Não abracem a mentira. Ah, se meu filho chegar em casa contando uma mentira, dê um tapa na boca do seu filho. Dê um tapa na boca do seu filho. Eu me lembro da minha mãe, quando eu era pequeno. Minha mãe nunca abriu um espaço para que a gente pudesse falar uma mentira. Se ela soubesse, a gente estava morto. A gente apanhava mesmo. Ovo quente na boca. Era assim a educação. Agora olha o que Carla Zambelli fez, quer ver? Vou mostrar esse vídeo, passei esse vídeo para vocês aqui. Você acha que um povo que acredita nisso daqui tem condições? Você acha que um povo que acredita nessa mentira que foi contada aqui tem condições de resolver o problema desse país? Você acha que esse povo não precisa acordar para a vida? Olha isso daqui, ó. Assista esse vídeo, amigos. Galera, boa noite. 26/11. Vocês estão vendo o tamanho dessa loja aqui com a estátua da Liberdade ao lado? Nós estamos aqui em Uberlândia, Uberaba. Nós já passamos por uma loja dessa em Uberlândia, uma loja dessa lá em Lusiânia, né? Ali perto de Brasília. Essa loja é da filha da Dilma, a Paulinha, que é, assim, eu fico impressionada como é que os filhos de presidentes no Brasil ficam milionários e se tornam, assim, grandes empreendedores, né? E o mais interessante disso tudo é chamar a Van, a loja, né? Com uma estátua da Liberdade do lado. Quer dizer, quer chamar a gente de idiota, né? Estátua da Liberdade com aí um símbolo que lembra Cuba. Que lembra os Estados Unidos. E que lembra os Estados Unidos de um lado, né? Então, assim, é fora do normal, né? Já já eles vão tirar os Estados. Vão tirar os Estados. Aí eu tô claro. Aí, galera, estamos aqui em Uberaba, viajando para cá. E aí estamos dando esse presente para vocês, essa informação muito valiosa. E certamente daqui uns dias o pessoal vai tirar as estátuas da Liberdade da frente das lojas da Van. Vamos aguardar aí. Olha pra onde tá indo seu dinheiro, ó, meu amigo. Lavagem de dinheiro, simples assim.
Tentando voltar a câmera aqui, pessoal. Só um instantinho. Só um instantinho.